A paz do Senhor outra vez para você e família. E nesta manhã vamos à nossa meditação bíblica, iniciar esse novo dia com a nossa mente refrescada pela palavra do Senhor. No Salmo de número 39, versículos de número 4 até o versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Segue ele dizendo: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta e amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Quem escreveu o salmo que nesse momento lemos foi o salmista Davi. E Davi, ele trata nesse texto que a gente leu sobre a brevidade da vida. A nossa vida, ela é muito breve e às vezes nós pensamos que ela é mais longa do que o que nós imaginamos. Ele usa duas expressões neste salmo que mostra o quanto a nossa vida ela é muito curta. Ele usa a expressão palmos e ele usa a expressão sombra. Observe bem que essas duas expressões indicam a brevidade da vida. Davi, ele não sabia, ele não tinha conhecimento sobre a brevidade dos seus dias. E ele ora a Deus, pedindo para que Deus o revele, porque Deus, ele sabe os dias de vida que cada ser humano tem para viver aqui sobre a face da terra. Nós não sabemos. Eu estou falando para você nesta manhã, você está me ouvindo, ou não sei que hora você está ouvindo esse vídeo, se é também pela manhã, se é pela tarde, pela noite, seja que hora for. Mas a verdade é que você não sabe quanto tempo ainda tem de vida para viver. E Davi, como ser humano, também não sabia. Mas no versículo 4, na sua oração, ele diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Senhor, me faz conhecer o tempo que eu ainda tenho de vida. Há muitas pessoas que pensam que parece que ele vai viver toda a eternidade, os seus dias não vai ter fim. Mas, queridos, nós somos passageiros aqui por esta vida. Nós viemos, estamos, mas vamos passar. Quantos já estiveram aqui e já se foram? E nós estamos caminhando. A Bíblia diz que uma geração vem, outra geração vai, mas o Senhor permanece para sempre. Ele, Deus, permanece para sempre, nós não. E é interessante entendermos isso para que nesse tempo da vida a gente venha fazer tudo o que é necessário fazer. A gente não perder tempo. A Bíblia chama isso de remir o tempo. A palavra remir tem o sentido de aproveitar o tempo para fazermos tudo aquilo que se faz necessário, tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Por sinal, viver uma vida, aceitar a Jesus, viver uma vida de comunhão com Ele. Ele disse: Senhor, tu fazes-me conhecer o meu tempo, para que eu entenda o quanto eu sou frágil. A palavra frágil é fraco. Às vezes nós queremos ou somos tentados e queremos entender que somos resistentes, somos fortes, somos infalíveis. Mas, queridos irmãos, amigos, nós somos frágeis, como disse o próprio Davi aqui. Nós somos frágeis, dependentes.
Se não for o Senhor, não tínhamos levantado nesta manhã. Se não fosse o Senhor, não tínhamos acordado. Por que nós estamos de pé, acordados? É porque o Senhor nos fez acordar. Ele nos fez levantar. Senão, não tínhamos levantado. No versículo 5 ele diz: eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. E na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha o que Davi diz: fizeste os meus dias como palmo. Palmo, por mais longo que seja, talvez tenha 25 centímetros de comprimento. E daí terminou o meu palmo. Eu estiro minha mão é 21 centímetros de comprimento. Então, quando eu estendo ela, daí para frente ela não vai mais 21 centímetros. É um espaço muito curto. E Davi considera que a vida dele é medida a palmo, ou seja, é um espaço muito curto, não tem muito a fazer daí para frente. E ele continua dizendo: o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Por que ele diz que o tempo de vida dele é como nada diante dele, de Deus? Porque ele está falando com Deus eterno. A Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, que eu li essa expressão, ouvi alguém falar que Deus é de eternidade a eternidade, eu não entendia isso. E eu pensava, Deus é eterno, mas depois da eternidade tem uma outra eternidade? E eu ficava pensando, se é eterno, tem uma outra eternidade depois? Para mim não fazia sentido. Mas os tempos foram passando e nós vamos aprendendo. E eu aprendi que, quando a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade, a Bíblia está falando de uma eternidade antes de tudo existir. Tudo que há na terra, no céu, antes de existir, Deus já é eterno. Ou seja, não se conta o seu tempo antes de qualquer coisa. Então, antes de qualquer coisa, ele é eterno. E depois de tudo que foi criado no céu e na terra, ele é eterno. Ou seja, Deus ele é eterno antes de tudo e depois de tudo. Por isso a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. E todo aquilo que foi criado, um dia terá o fim. E o salmista Davi, ele pede para Deus mostrar isso, e Deus mostrou, porque no versículo de número 15, ou digo, versículo 5, ele diz que os seus dias diante de Deus é como nada. E ele ainda continua afirmando e dizendo: por mais firme que o homem seja, esse homem é totalmente vaidade. A palavra vaidade aqui, no original, significa passageiro, tá? Então, quando ele diz assim, por mais forte que o homem seja, por mais robusto, por mais condição física que ele tenha, financeira, seja lá o que viemos somar aqui para que esse homem seja forte ou fortalecido. Davi diz, tudo isso junto, por mais forte que ele se torne, é passageiro, é vaidade. Um dia vai terminar. Então, a palavra de Deus para nós nesta manhã é que entendamos, nós vamos passar. Nós estamos passando. De ontem para hoje já passou 24 horas. Significa dizer que nós já perdemos 24 horas. O saudoso pastor Antônio Gilberto, a quem eu admirava muito nos seus ensinos, tive a oportunidade de ouvi-lo várias vezes em escola bíblica de obreiros, e tenho várias apostilhas, lição de escola dominical comentada por ele, e vários livros. Eu tenho muitos livros do pastor Antônio Gilberto. E um ensino que ele dá sobre a evangelização, ele diz o seguinte, que quem ganha uma criança para Jesus ganha uma vida eterna. Mas quem ganha uma pessoa de 50 anos, ele está ganhando apenas uma porcentagem daquela vida, porque já viveu muito tempo, e aí a vida dele é mais curta. Um outro
pregador confirma essa mesma situação, essa mesma realidade do pastor Antônio Gilberto. Então, por mais forte que o homem seja, é vaidade, vai passar. No 6, ele diz, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Veja bem, como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta e amontoa riqueza e não sabe quem as levará. Aqui, ele diz que o homem é como uma sombra. E a sombra não tem vida própria. A sombra é reflexo de algo. Por exemplo, de alguém que está em pé, em direção ao sol, gera uma sombra, uma árvore, um prédio, uma casa. Então a sombra, ela não tem vida própria. Ela estará ali até o momento que aquilo que a gera esteja ali. Saindo, a sombra também não continua naquele lugar. O salmista Davi, ele diz, a minha vida ou a vida do homem é como uma sombra. Saindo aquele que dá a vida ou tirando a vida daquele indivíduo, logo esse homem deixa de existir, como a sombra deixa de existir quando aquilo que a gera é removido do lugar. E mais uma coisa, o sol, o próprio sol, o giro do sol, vai gerando a sombra, certo? Dando naquele prédio, colocar aqui o prédio, dando no prédio, no nascer do sol, a sombra está para um lado. Ao meio-dia, a sombra desaparece. Dando mais um tempo para frente, a sombra muda de lugar, ou seja, a sombra não tem um lugar fixo para ficar, vai depender de uma série de fatores para isso. E ele diz, a vida do homem é como uma sombra. Eles se inquietam, amontoam a riqueza, né? O homem se inquieta, amontoa a riqueza, mas não sabe quem vai levar a riqueza, porque quando ele morrer, tudo aqui vai ficar. Aí no versículo 7 diz, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. É isso que nós devemos fazer. Meus irmãos, amigos, quantas inquietações às vezes toma a nossa mente? Deixa a gente sem sono e por aí vai. Mas vamos esperar no Senhor, vamos ter Deus como a nossa esperança, porque tudo aqui é passageiro. Vamos servir a Deus com alegria. Que Deus te abençoe nesta manhã. O Senhor te ajude, ajuda a tua família. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor te dê um dia abençoado na presença do Senhor. Até o próximo momento. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E assim Deus vai ajudando a gente a crescer esse canal. Até o próximo, se Deus quiser.